Olá, o assunto de hoje eu vou falar sobre QI. Sabe o que é isso? As pessoas que estão procurando emprego, por vezes elas falam aí verdadeiros absurdos nas redes sociais, que eu estou aqui para desmistificar isso que acontece. Falam por aí, eu não consigo emprego porque as empresas só contratam a indicação, indicação de parente, indicação de amigos. Será que isso é verdadeiro? Será que isso acontece mesmo no mercado de trabalho? Eu estou aqui para mostrar como que são os bastidores de uma contratação. Trabalhando enquanto psicóloga há mais de 20 anos, faço todos os processos de recrutamento, de seleção, de contratação de pessoas para trabalhar nas empresas. Fazendo isso, antecipo para vocês. Vamos lá, vamos trabalhar alguns dados aí importantes. Primeiro, QI. Popularmente ficou conhecido como quem indica, mas falo para vocês, a origem desse termo é QI, que é coeficiente de inteligência. Isso veio dos testes que se utilizavam para contratar pessoas, para usar nas academias, verificar se uma pessoa tinha aquele determinado QI de inteligência suficiente para conseguir adentrar em uma empresa ou um processo acadêmico. Isso já não é empregado mais dessa forma como nós víamos lá antigamente. O que as pessoas começaram a falar? Para entrar numa empresa precisa-se de QI. Alguém fez uma brincadeira e falou assim, não é QI, coeficiente de inteligência, e sim QI, quem indica. É lógico, gente, nós sabemos aí que as empresas brasileiras, 90% delas são empresas familiares. E nasceram nesse berço familiar. O empresário, ele, ao constituir, chamava sua esposa, seus filhos, cunhadas, sobrinhos. Isso daí permaneceu por muito tempo. Hoje isso acontece? Sim, acontece. Mas eu tenho que contar para vocês o que tem por trás das empresas familiares que hoje estão vivenciando um novo grau de maturidade. Como? Profissionalizando-se. Contratando profissionais para fazer um processo de recrutamento e seleção sério, onde o que vale é o perfil comportamental, o perfil técnico do candidato. Então, se você está procurando emprego, continue aqui comigo, porque eu quero mostrar para vocês os bastidores do que acontece do lado de cá ao selecionar uma pessoa. E nós temos que desmistificar algumas coisas que andam falando aí pela internet que não são totalmente verdadeiras. A pessoa, ao abrir seu LinkedIn, seu Facebook ou qualquer outra rede ou um site, por vezes, de emprego, acaba se deparando com algumas pessoas que escrevem verdadeiros absurdos. A pessoa, ao olhar aquilo, ela diz, poxa vida, será que é isso mesmo? Será que eu não consigo emprego porque eu não tenho essa indicação? Por isso que eu não consegui minha oportunidade? Por isso que eu estou sem emprego ainda? Por isso que eu estou aqui para conversar com vocês e desmistificar isso que acontece. Gente, sim, é verdade, nós somos aí um país com empresas de cunho familiar, empresas que vieram, que nasceram nesse termômetro aí familiar. O que acontece com isso? Sendo empresas familiares, como que acontecia? O dono da empresa, no seu bairro, com a sua família, constituindo a sua empresa, sem muitos recursos para fazer contratação e crescendo, dizia, seguinte, você não tem um amigo? Chegava para um colaborador e dizia, será que você não tem um amigo, não tem um parente? Nós vamos ampliar a empresa, que você conheça e você pode chamar essa pessoa para vir aqui. Inclusive algumas empresas, era muito comum isso, algumas empresas ainda fazem, mas agora é uma escala muito menor. Inclusive premiação para os colaboradores que façam indicação de uma pessoa para trabalhar na empresa. A pessoa estava lá trabalhando e dizia, seguinte, tem uma cunhada minha que está desempregada, eu vou trazê-la aqui e ela começa a trabalhar. O dono da empresa, vendo a pessoa, dizia assim, é próximo, veio com indicação, vou contratá-la. Assim foram enchendo aí as empresas de familiares, cunhado, sobrinho, tia, o amigo, o vizinho. O que as empresas começaram a perceber? Que por vezes isso gerava uma quantidade de conflitos dentro da empresa. Quando uma pessoa era orientada
o outro por vezes ficava chateado, mas poxa vida, como que foi orientar o meu filho nisso? Ele não estava errado, era o líder que estava errado. Então as empresas começaram a perceber que a contratação por indicação, a contratação de parentes ou a contratação de pessoas muito próximas, em alguns momentos ocasionava muito mais estresse e desconforto do que a facilidade de ter prontamente uma pessoa. As empresas começaram a se profissionalizar e buscar caminhos alternativos. Até porque se uma pessoa ela vai ser dispensada, aquela pessoa que indicou diz assim, mas poxa vida, mas como que essa pessoa vai ser dispensada? Fui eu que indiquei. Inclusive algumas pessoas, vocês sabem disso que eu estou falando, chegam a perder até a amizade por questões profissionais. Algumas pessoas até dizem aí no ambiente de trabalho, eu não indico mais ninguém porque a última indicação que eu fiz, a pessoa não se comprometeu o suficiente, não foi correta o suficiente aí com a empresa, daquilo que era necessário, daquilo que tinha se comprometido, e eu acabei queimando meu filme. É isso que algumas pessoas falam. É lógico, gente, nós temos que conversar seriamente. Nem todas as pessoas por indicação, nem todos os parentes caem nessa teia aí do descompromisso. Não é isso que eu estou falando de forma alguma. Mas vamos imaginar esse caminho. O que é um processo seletivo? O processo seletivo é onde eu recebo, aí eu faço uma divulgação da vaga. Nessa divulgação da vaga, eu recebo pessoas, recebo currículos. Dentre esses currículos, faço uma análise e dentro dessa análise eu vou buscar aquela pessoa que tem o melhor perfil para a empresa em termos de resultado. É essa a grande questão. Então, se entra alguém meio que empurrado, dito o parente, o amigo, a indicação, claro que esse processo de análise maior, ele vai ficar comprometido, porque a pessoa ela entrou por uma via de indicação. Então, as empresas, sim, têm preferido agora contratar com um processo bastante seguro em termos de seleção. Por quê? Isso, ao final, vai trazer um colaborador mais adequado ao perfil, à necessidade daquela empresa, do que só resolver uma causa momentânea, que é contratar alguém que chegou ali rapidamente. É mais rápido para você colocar a pessoa no ambiente de trabalho, mas ao longo do processo, às vezes fica um pouco mais difícil por essas questões que eu falei para vocês aí. Conflito, dificuldade de orientar aquela pessoa, não todos os casos. Talvez aí você já tenha trabalhado em empresas que isso daí deu muito certo. Você pode me falar assim, nossa, Cleia, eu trabalhei em uma empresa aí que a família toda trabalhava, que vários amigos trabalhavam e deu muito certo essa empresa. Mas nós ouvimos aí vários casos aí de verdadeiras confusões que acontecem no ambiente empresarial por essas relações de parentesco, por essas relações de amizade. O que eu falo para vocês? Por um bom tempo, as empresas elas faziam realmente essa parte da indicação. E o que aconteceu com isso? As empresas elas viram a necessidade de se profissionalizar. Talvez você me diga assim, mas Cleia, eu fui para uma vaga de emprego, estava tudo certo, no último momento eu ouvi dizer que foi colocado uma pessoa que era parente, que era amigo de um diretor, que era amigo de um cliente, de alguém próximo. Falo para vocês, ninguém está livre, nenhuma empresa está livre, infelizmente, de acontecer esse tipo de coisa. Mas falo para vocês, isso é muito menos frequente do que as pessoas imaginam. Sabe por quê? Porque a empresa ela tem aí um certo investimento para fazer todo um processo de recrutamento, de chamar candidatos, trazer pessoas, fazer o processo seletivo. Acontece? Pode acontecer. Mas o que eu digo para você? Vamos nos focalizar nas coisas boas, naquilo que pode acontecer de maravilhoso com você, que é você conseguir a sua oportunidade de emprego. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas se paralisam. Ao ler um comentário desses daí em alguma das redes sociais,
principalmente LinkedIn, que é uma rede social voltada para o mercado de trabalho, a pessoa se desestimula e diz assim: nossa, é mesmo, por isso que eu não consigo emprego, por isso que é difícil. A pessoa vai se desmotivando, vai ficando triste, vai parando de enviar currículos, para de participar de entrevistas de emprego. A pessoa, esse desânimo dela gera menos produtividade. Menos produtividade é menos olhar para o emprego e as possibilidades que estão em vistas. Por isso que eu estou aqui, para fazer esse alerta para você dessas possibilidades e dizendo que sim, que as empresas estão cada vez mais se profissionalizando, inclusive contratando profissionais experientes na área de recrutamento, de seleção para entrevistas. Mesmo empresas de pequeno porte estão fazendo isso para que tenha candidatos muito mais, pegue candidatos muito mais qualificados e nessa qualificação consiga observar aquele perfil que é mais adequado para a empresa. Então digo para você, você que está em busca de trabalho, tem uma chance muito maior pensando nas grandes possibilidades que as empresas estão abrindo, estão se profissionalizando, cada vez mais espaço para o profissional e menos espaço para amadorismo. É isso que eu tenho vivenciado nas empresas que eu presto consultoria, que eu trabalho fazendo aí recrutamento e seleção, tenho observado isso. Porque as empresas cansaram daquele modelo antigo e elas estão retomando para um caminho de intenção de que os seus colaboradores sejam profissionais que deem resultado, que atendam o cliente, que sejam pessoas tecnicamente capacitadas. Esse é o grande objetivo da empresa. Falo para você, gente, todo o processo de recrutamento e seleção, ele dá trabalho, ele tem um custo, ele tem um tempo entre você divulgar uma vaga e conseguir um candidato, tem um impacto extremamente negativo caso você não consiga contratar, caso a gente, eu enquanto selecionadora ou quem faz esse trabalho, não consiga contratar a pessoa que ao entrar na empresa, não consiga se encaixar com a equipe, com o trabalho em si, com os clientes, com o trabalho, não tem o grau de comprometimento necessário. E o impacto positivo, caso aquele colaborador ele se encaixa naquela equipe e naquela empresa. Então soluciona porque você conhecer os bastidores, isso que eu estou falando do lado de cá, contando para vocês tudo o que acontece, abre a tua mente para que você consiga ter a chance que você necessita para demonstrar todo o seu empenho. Então falo para vocês, gente, manter o ânimo, a garra, a motivação na procura do seu emprego, ter uma metodologia no sentido de análise das vagas, de como que você vai enviar teu currículo, aquilo que é necessário. Escreva aí nos comentários como que está a sua busca no mercado de trabalho. Escreva quais são as principais dúvidas que eu vou responder vocês que estão aí à procura de emprego, para que a gente possa potencializar essa corrente do bem, por um RH muito mais humano, mais participativo, que olhe com muito respeito para quem está procurando emprego. Nós aqui da nossa parte, enquanto pessoas que procuramos candidatos para fazer parte das equipes da empresa, nós precisamos de pessoas que venham, nós precisamos compor os quadros das empresas, precisamos empregar pessoas. E a pessoa que está em busca do trabalho, ela precisa de respeito, de atenção, saber que o perfil dela pode sim ser muito adequado para aquela empresa, conseguir a sua oportunidade de trabalho, porque conseguindo a oportunidade de trabalho, tu sabe que é muito mais remuneração, melhor condição de vida, melhor condição de salário, de capacidade laborativa, que isso daí é importante. Então, por essa corrente do bem, eu estou aqui para compartilhar tudo o que for necessário para você conseguir trabalhar a sua empregabilidade. É isso aí, pessoal.